A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, Filho do nosso Pai Santo e Eterno, do nosso Deus poderoso, grande, onipotente, onisciente, que é o Criador de tudo, dono de tudo e manda em tudo, que faz como quer, como quiser, porque tudo pertence a Ele, ao nosso Deus grande, imenso, soberano, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e sempre, eternamente. O nosso Deus maravilhoso que enviou Jesus, o seu Filho maravilhoso e amado, para morrer por mim e por você, pelos nossos familiares, em uma morte cruz, para que tivemos teu direito, o teu nome escrito no livro da vida e viver eternamente no céu de glórias, na vida eterna, na maior vitória, no maior milagre que o ser humano pode ter, na salvação da alma, que vem através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. E essa é a maior riqueza da vida do ser humano, é viver eternamente, lado a lado, com nosso Jesus, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Isso é tudo na vida. Nunca ser uma pessoa, nunca se conectar e permitir se conectar. Essa é uma pessoa que se contém em viver com sobras e evita banquetes. Existem pessoas que têm uma capacidade de vida para ter uma vida muito melhor, mas elas se contêm com sobras e evitam produções e banquetes que venham ao seu encontro no decorrer da sua vida. Durante todos os dias nesse mundo, milhões e milhões de pessoas saem das suas casas para servirem aos sonhos de outros. Esquecem que elas podem escrever, naturalmente falando, de acordo com o querer e da vontade de Deus, o seu próprio caminho, o seu próprio sonho. Milhões de pessoas saem todos os dias da sua casa para servir o sonho de outras pessoas e não buscarem trazer uma compreensão sobre a sua pessoa, sobre o sonho que ela pode realizar de acordo com o querer e com a vontade de Deus, sobre a capacidade que ela tem. Ela não traz compreensão sobre entender e compreender até onde ela pode chegar, quais são os seus limites. A vida tende a mais a mentalidade do que a própria buscar as coisas. Porque uma mentalidade diferenciada vai trazer um entendimento. Uma mentalidade fértil e produtiva traz um entendimento para um indivíduo que ele pode sonhar, se permitir sonhar e buscar realizar esse sonho e não viver todos os dias saindo para construir o sonho de outras pessoas, mas para construir o seu próprio sonho. Isso é poderoso. Todos os dias milhões de pessoas saem para construir sonhos de outras pessoas e não se auto-permitem a sonhar e construir seus próprios sonhos. Pessoas validam o sonho de outras pessoas, mas não dão validade a seus próprios sonhos. Elas não se permitem, elas veem os outros construindo seus próprios sonhos, as suas estruturas, e elas participam das construções, das estruturas de outras pessoas e não buscam criar uma autonomia para autoconstruir as suas próprias estruturas com base nos seus sonhos. Isso envolve muito mentalidade, como eu falei aqui. A mentalidade de uma pessoa produtiva é completamente diferente de uma mentalidade de uma pessoa que não quer produzir. Porque uma pessoa que se permita produzir, ela vai trazer uma compreensão sobre as suas capacidades, sobre o mundo e tudo que ela aprendeu na sua jornada de vida, e ela vai trazer um planejamento e vai criar através desse planejamento, através de um pensamento, de uma ideia, um sonho seu pessoal para ser realizado com base em tudo que ela aprendeu, em tudo que ela viu, que ela observou na vida. Ela vai se auto-permitir a construir o seu próprio sonho, naturalmente falando, e vai parar de ver e observar os outros construindo seus sonhos e ela sendo participantes dessa construção dos outros, dos sonhos de outras pessoas que eles estão construindo. Não se auto-permitir participar do sonho dos outros é importante para a vida, porque a vida ela vive de fases. Existem os momentos de aprendizado e existem os momentos que você vai aprender, vai usufruir, vai se autocapacitar e vai ensinar. Vai trazer produção para o mundo através do seu sonho,
o sonho seu pessoal, o sonho que você construiu, e não o sonho que você se permitiu construir para outras pessoas, onde milhões, todos os dias, saem das suas casas para construir os sonhos de outras pessoas. E elas observam as realizações pessoais de outras pessoas sendo construídas e não se permita se construir. E os seus sonhos, sonhos que estão lá dentro do seu ser, da sua pessoa, não saem do papel, não crescem, não criam formas, porque elas não se auto-permitem. Elas entendem de uma forma negativa que viver com sobras, viver com o necessário, aceitar aquele necessário é importante para a vida. Mas essa é uma forma errada de se pensar. Todo ser humano tem o direito de sonhar e de se permitir sonhar e de tentar realizar aquilo que se sonha, o seu próprio sonho. A diferença entre pessoas que procuram se autoproduzir e construir as suas estruturas e os seus sonhos e não vivem sentados observando os outros construírem as suas estruturas e os seus sonhos, é uma diferença entre uma mentalidade de pessoas que têm uma mente produtiva e improdutiva. As pessoas que têm uma mente produtiva, elas não estão preocupadas em ocupar espaço, elas não estão preocupadas em buscar validação para realizar os seus sonhos. Elas simplesmente se permitem em buscar realizar os seus sonhos e construir os seus sonhos desejados, independente da validação e da observação de outras pessoas. Isso é produtividade, isso é uma mente produtiva. Ela se permite crescer e desenvolver, independente da validação de terceiros, de pessoas. Então, pessoas que são produtivas, elas sempre estão procurando construir e, quando constrói, aumentar e expandir os seus sonhos. Isso é uma mente produtiva. E uma mente produtiva, ela faz parte daquele grande grupo que todos os dias se acordam e vão construir os sonhos de outras pessoas. Isso são milhões de pessoas. E não se conectar, se autoconectar com esse tipo de improdutividade, que vai fazer com que um indivíduo não venha viver permanentemente construindo sonhos de outras pessoas, mas buscando construir os seus próprios sonhos. Isso é muito poderoso, isso é maravilhoso, isso é bom para a vida do indivíduo, para a sua família e para a sociedade. As pessoas que buscam produzir, elas não produzem para si só. Elas trazem a produção, a compreensão de produzir para a sua casa, porque automaticamente quando ela produz, ela está produzindo para si mesma e para a sua casa e para todos que estão ao seu redor, porque ela vai abençoar vidas através da sua estrutura que construiu, através dos seus sonhos pessoais, que ela se permitiu produzir para realizar. E isso é muito maravilhoso. Quando ela vem ocupar um espaço, ela não busca uma validação para dar passos adiante, para se permitir passar para uma próxima fase. Ela não busca a validação de pessoas, ela automaticamente busca tentar construir os seus sonhos e ela traz a validade daquilo que ela observa e que ela interpreta o mundo de acordo com a sua visão do mundo. Ela vai construir e vai se auto-permitir realizar os seus sonhos e vai desconectar e nunca se conectar com modelos de pessoas que saem todos os dias para servir aos sonhos de outras pessoas e não servir aos seus sonhos. Quando alguém se permite a servir os seus sonhos, ela está tendo uma mente produtiva. Pessoas se recusam a escolher a construir seus próprios sonhos para deixar outras pessoas confortáveis. Quando ela se permite a construir tais sonhos de tais pessoas, com milhões saem todos os dias, elas não se posicionam, não procuram crescimento, não procuram a expansão, mas vivem praticamente e permanentemente, todos os dias, com milhões de pessoas saindo das suas casas para construir os sonhos de outras pessoas. Elas não se olham no espelho, não veem crescimento, não trazem uma profunda compreensão, um profundo entendimento que ela foi feita para mais. Todo ser humano nessa terra, ele sempre foi feito para mais. Nós fomos projetados para ser mais daquilo do que sonhamos, do que pensamos, de acordo com o querer e da vontade de Deus no projeto de vida de cada um aqui nessa terra, na sua missão de vida.
Então, pessoas que vêm à Terra, eles não se permitem, existe um ambiente de crescimento aguardando, esperando para crescer. Mas isso requer posicionamento, requer uma autoconsciência que se pode se ter mais, se crescer mais e não viver uma vida permanentemente observando as estruturas das outras pessoas, buscando construir e realizar o sonho de outras pessoas e desistindo, não procurando construir o seu próprio sonho. Pessoas não procuram construir aquilo que elas vieram para realizar, porque elas acham desconfortáveis. Elas vivem de acordo com a fora de posicionamento e de acordo com a realização do sonho de outras pessoas. E os seus sonhos vão ficando para trás. O tempo vai passando, não vai havendo um posicionamento, não vai havendo uma busca dessas pessoas. E o tempo vai passando. E enquanto as outras pessoas crescem com os seus sonhos e as suas estruturas através do trabalho de pessoas que se permitem construir e observar os sonhos de outras pessoas com milhões, quanto o tempo passa, mais pessoas buscam, através da sua mentalidade produtiva, crescer e desenvolver os seus sonhos e não ficar observando os outros construírem e criar estruturas nos seus sonhos próprios pessoais. Então, quando você se permita construir os seus sonhos, automaticamente você está crescendo. A rotina diária de pessoas que se permitem construir o sonho de outras pessoas e não seus próprios sonhos é como uma vida interminável, sem fim, onde você vai viver para construir a vontade de alguém e não buscar a sua vontade, o seu interesse pessoal em construir. É uma rotina diária interminável, permanentemente, todos os dias. É um ciclo que não se termina, repetidamente, virando uma rotina. Você sai, constrói o sonho de outras pessoas, você observa as estruturas e os sonhos de outras pessoas sendo construídos, e aquilo que era para você fazer, para você construir, que está nas suas capacidades pessoais, a qual você foi criado, capacitado para construir, o tempo vai passando, vai ficando para trás, e mais pessoas vão construindo mais sonhos, mais estruturas, e os seus sonhos, as suas estruturas, que é para você construir através da sua capacidade, que permite você ser um pouco mais do que você é, vai ficando parado, travado para trás, e você vai observando o mundo se desenvolvendo e construindo, e o seu sonho não sendo realizado. Pessoas morrerão e não verão a sua realização, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer realizar, porque você se permite permanecer construir o sonho de outras pessoas. O mundo, o tempo vai passando. O tempo é um bem comum que Deus deu para todo ser humano. Todos nós, seres humanos, temos as mesmas 24 horas e a maneira como reagimos a ela também pode determinar a maneira como vivemos e como se permitimos a viver. Então, se posicionar e buscar trazer a compreensão de que você pode mais, que você foi feito para fazer mais e não viver uma vida rotinária, diariamente, em um ciclo, como milhões de pessoas têm aí no mundo, para construir os sonhos de outras pessoas e não se permitir a construir os seus próprios sonhos, traz para você uma mente improdutiva e uma mente não de produção. Ter uma mente produtiva é importante, porque você naturalmente vai se abençoar, porque você vai crescer em estrutura, vai abençoar a tua casa, a tua família, vai abençoar vidas, a pessoas que vão ser atendidas através dos sonhos e das estruturas que você pode criar, porque você tem capacidade para criar os seus sonhos e as suas estruturas pessoais, e não só de outras pessoas. A rotina diária de pessoas que vivem construindo o sonho de outras pessoas
É como um ciclo diário que você não se permite em viver, mas em apenas existir. Porque quando você vai construir o seu sonho, você está permitindo a viver aquilo que vai trazer satisfação, que vai te autorrealizar na vida, no mundo, vai trazer realização para si próprio, para a família, porque você vai se permitir a observar, a olhar, a viver, a experimentar o seu próprio sonho e não o sonho de outras pessoas. E esse posicionamento é importante em se posicionar, em ter uma mentalidade produtiva e não improdutiva. Porque, como eu falei, a vida tende a uma mentalidade de produção, de crescimento, de desenvolvimento. E tudo isso traz um certo consenso, traz uma consciência em si próprio, em você próprio, que você é funcional não só para abençoar vidas e construir sonhos de outras pessoas, mas para construir também os seus sonhos. Se permitir construir o sonho das pessoas, faz parte, pode até fazer parte de fases de vida de algumas pessoas, porque cada um aqui nessa terra tem a sua vida. Mas chega um momento que você aprende e você entende que você deve e pode se tornar mais do que você é, construindo o seu próprio sonho. Então, quando você constrói o seu próprio sonho, você não está apenas vivendo por viver, existindo, mas você vive em uma perfeita harmonia com si próprio, porque a autorrealização traz para nós uma vida harmoniosa, de satisfação, de alegria. Você coloca um sorriso para fora quando você vê algo que você construiu, uma estrutura que você criou, que veio de você através das suas capacidades, a capacidade que Deus colocou em você, porque tudo vem de Deus, nós não temos nada nessa terra. É Deus que nos abençoa. Se Deus não fizer, nós não fazemos nada. Então, de acordo com as capacidades que Deus colocou em você, introduziu em você, depositou em você, essas capacidades elas tendem para você construir um tal tipo de sonho que vier de acordo com as suas capacidades e você compreender quais as suas capacidades e até onde você pode chegar, o que você pode construir é saudável, é maravilhoso para a vida e vai permitir que você tenha uma vida de realização, porque automaticamente quando você constrói o primeiro sonho, você pode pular para uma fase e construir outro sonho, outro sonho, outro sonho, se assim Deus permitir, e você vai viver uma vida de realização. No dia a dia, indivíduos fazem escolhas que vai reforçar sobre o seu crescimento, se vai permanecer em crescimento e vai buscar crescer, ou na mediocridade. Se vai viver uma vida de dependência ou independência. Se vai ter um posicionamento para comandar, para liderar, ou ser comandado ou ser liderado. Isso vem através do reforçar das suas escolhas diárias que você faz. Cada ser humano, todos os dias, toma decisões e tomar decisões concentradas sobre quem você é, decisões ancoradas sobre as suas capacidades, tendo uma autovisualização pessoal de si mesmo e trazer a compreensão que você foi feito para mais, vai trazer para você um entendimento seu completamente pessoal que você pode sim se auto-aumentar através dos seus sonhos, através de estruturas que você vai se auto-permitir construir e não vai viver uma vida observando e se permitindo construir o sonho de outras pessoas. Porque você não vai ver conectado em se contentar com migalhas e nem viver também na validação do querer de outras pessoas, mas sim na validação dos seus passos, da sua vontade pessoal, se auto-permitindo o seu querer pessoal em buscar, produzir, construir os seus próprios sonhos. E não viver no contentamento daquilo que é medíocre, que não vai te acrescentar nada e vai te deixar parado e sentado e observando aquelas pessoas que algum dia você possa ter ajudado a construir os sonhos delas. E os teus sonhos ficarão parados, travados, se você não procurar produzir e desenvolver
e se autocompreender, trazer esse autoconceito que você pode se tornar mais do que você é e não vai ser apenas um mero observador das estruturas e do crescimento de outras pessoas, que não vai ser mais um participante do crescimento de outras pessoas, mas e não participante sempre do seu próprio crescimento, que não vai viver uma rotina diária de apenas não viver de acordo com os teus sonhos, mas viver de acordo com os sonhos dos outros e terceiros. Isso não é bom, isso não é saudável. Entenda que você foi projetado para fazer mais. Se você se autocompreender sobre isso, você vai se permitir a construir os seus sonhos. O mundo não se importa com o que você poderia ser. O mundo só se importa com o que você é agora. Então, se auto-permita construir os seus sonhos. Não seja uma pessoa que apenas adiciona algo, valor, apenas uma pessoa e a um sonho pessoal de alguém. Mas seja uma pessoa que venha adicionar estruturas e crescimento para o mundo através dos teus sonhos. Os teus sonhos é importante para o mundo. O mundo aguarda os teus sonhos. Estão aguardando aquilo que você precisa colocar para fora. Não é só o que você constrói para alguém ou o que você construiu para alguém através do sonho pessoal de alguém. Você tem muito para fazer e acontecer através das suas capacidades. Então, fugir, sair da mediocridade é importantíssimo. E se autocompreender que se pode se fazer mais é importante. Isso vai fazer com que você não permaneça atrelado em um sonho de alguém. Porque as outras pessoas constroem sonhos e elas te convidam para construir esses sonhos. Você é até convidado para construir, mas você não vai fazer parte desse sonho. O teu registro central da tua pessoa não vai estar registrado na estrutura de ninguém. As estruturas pessoais das pessoas têm as suas próprias assinaturas. Quando alguém olha para a estrutura de alguém, ela não vai lembrar que você esteve ali presente sobre algo que você construiu. Mas quando você constrói algo, a sua própria estrutura, e coloca para fora os teus sonhos, o mundo vai observar você ali. Ali vai estar o teu pensamento, no sentido natural. Ali vai estar aquilo que você projetou naturalmente para ser feito e colocado para fora. E ali vai estar a tua assinatura como ser humano. O teu nome vai estar ali. Que quem passar e observar a estrutura que você construiu, vai se lembrar de você. Porque ali vai estar o seu nome. E junto com o seu nome, vai estar o teu sonho pessoal, singular que você construiu. Então, se você se permite a construir o sonho de alguém, como milhões de pessoas saem, para construir o sonho de pessoas, a sua assinatura, a sua pessoa não vai estar lá, mas o sonho daquela pessoa e a estrutura daquela pessoa e o nome daquela pessoa que você se permitiu a construir o sonho dela. Quando você vê uma grande estrutura na Terra, ou independente, uma grande, média, estrutura ou pequena, ali vai estar a assinatura e a lembrança de alguém, do dono da estrutura, e não da pessoa que construiu. Então, construir o seu próprio sonho é relevante, é bom, é poderoso para a vida. A sociedade programa pessoas que bancar o pequeno e ser humilde e nunca buscar uma melhora de vida é ser modesto. A sociedade traz essa programação na mente das pessoas e, infelizmente, pessoas atendem essa errada programação da sociedade e de pessoas que vêm lançar pensamentos contrários para você não crescer, não desenvolver e não construir o seu próprio sonho através da capacidade que você tem para construir, que Deus colocou em você. Que Deus colocou em você. A sociedade, ela é terrível. Ela programa a mente das pessoas que bancar ser humilde é ser modesto, que não pode crescer, dali não pode passar, que não pode haver um desenvolvimento, não pode haver um crescimento, que tem que se permanecer na rotina interminada de viver construindo e observando os sonhos de outras pessoas e não se auto-permitir, não se buscar, não se compreender e trazer uma aceitação pessoal
Não trazer para si próprio fardo de indivíduo um autoconceito e entendimento que se pode fazer mais, se pode viver mais, tem amplas condições de construir os seus próprios sonhos, desenvolver, de abençoar a sociedade, de não apenas adicionar a sua assinatura, adicionar as suas capacidades no sonho de alguém, mas você mesmo construir a sua estrutura e não adicionar apenas em uma pessoa, em uma estrutura, mas no mundo todo que aguarda todas as medidas das tuas capacidades para ser presenteado com aquilo que você tem dentro de você, que está depositado em você, que Deus colocou em você, sobre a sua vida na terra, que é para você fazer. Então, as pessoas vivem aspirando e se auto-permitem sob essa programação errada da sociedade e de pessoas maldosas, invejosas e erradas que vêm para te dizer que você não pode crescer, que você tem que viver estacionado, que você tem que aceitar a vida que você tem, que a sua vida é essa, que você é incapacitado, você não tem capacidade e que você tem que viver sempre permanecendo, observando e construindo os sonhos dos outros e não tentando buscar uma melhora de si mesmo, ser modesto e não construir o seu próprio sonho. Isso é um erro e você não pode dar ouvido a essa mentira, a essa programação errada, destruidora, incorreta, que vem para destruir o indivíduo através desse programa. Existem pessoas que buscam agradar a todos e nunca tentaram buscar a sua vez. Existem pessoas que estão esperando a validação de pessoas para eles buscarem uma melhora de si mesmo, para eles buscarem construir os seus próprios sonhos. Isso é grave, isso é muito grave. A validação de alguém, a permissão para alguém dar para tal pessoa construir o seu próprio sonho. Existem pessoas que estão nessa espera e vão permanecer na mediocridade. Quem tem esse tipo de pensamento, que é um pensamento improdutivo, um pensamento de buscar a validação de alguém, a permissão de alguém para si próprio tentar realizar e buscar os seus próprios sonhos, as suas próprias realizações e se permanecer, como venho falando, construindo os sonhos dos outros, como milhões fazem todos os dias. Isso é um erro gravíssimo. Busque construir o seu sonho. Você não precisa da validação de alguém, da permissão de ninguém, para você se auto-permitir dar um passo para buscar e tentar realizar o teu sonho. Porque você tem capacidade para tentar e para realizar. Você tem capacidade injetada dentro de você, no seu ser, porque você é mais semelhança de Deus. Gênesis 1,16, você funciona um pouco parecido com Deus. E a sua jornada de vida, as experiências de vida, o acúmulo de tudo que você aprendeu, também vai te direcionar para você construir, tentar buscar construir o seu próprio sonho. Isso é importante para a vida. Eu estou com a palavra de Deus aqui. O Deus poderoso, maravilhoso, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. O Criador de tudo, dono de tudo. Tudo só pode acontecer se Ele permitir, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, como Ele quiser em cada vida. A palavra de Deus diz aqui, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui para quem serve a Deus. Quem serve a Deus pode tudo naquilo que Deus fortalece. O que é que Deus fortalece? Tudo. Tudo Deus fortalece na vida dos seus servos, dos seus filhos. São fortalecidos em tudo. E cada servo do Senhor vive de acordo com o projeto, com a missão de vida que Deus tem com ele na terra. Seja na obra do Senhor, seja no trabalho, seja na família. E atender, ser obediente a isso, sempre na obediência da palavra de Deus, no querer de Deus, traz bênçãos, traz milagres e traz crescimento para a vida. E você pode construir o seu próprio sonho de acordo com o querer e da vontade de Deus para a sua vida. Você é alguém que dá desculpa ou alguém que progride? Alguém que tem uma mente produtiva ou improdutiva? Pessoas se recusam a iniciar, a começar, com medo do que os outros vão dizer.
Isso é muito grave. Pessoas se recusam a dar um passo para o crescimento, para o desenvolvimento, para fazer acontecer um sonho seu pessoal, no sentido natural, fazer acontecer, porque estão preocupadas com o que os outros dirão. Elas olham para os seus recursos e acham que não pode conseguir, que não pode iniciar, e se prendem à validação e ao ponto de vista dos outros, o que os outros vão dizer, o que vão comentar, e permanecem na mediocridade, não permanecem no crescimento. Vamos ler a palavra de Deus aqui novamente, mais uma vez, a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz aqui, no Novo Testamento, no livro de Lucas 2:52, diz assim, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha o que Jesus crescia, os elementos que ele crescia, as áreas. Em sabedoria, importantíssimo. Em estatura, ele era uma criança desenvolvendo. Em graça, poder de Deus, diante de Deus e dos homens. Então, o servo do Senhor, ele tem que ser um imitador de Cristo. Cresça em graça, através da graça de Deus, porque Deus é um Deus que abençoa, que prepara, que mostra, que cuida, que vela com a sua palavra para cumprir, que abençoa. Um Deus que transfere poder, que ele dá o crescimento de acordo com o projeto de vida que ele tem na vida de cada um. Em sabedoria, a palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria espontaneamente. Deus está aí para abençoar em sabedoria, para trazer entendimento para as pessoas, e através disso, automaticamente, você vai trazer uma compreensão e qual passo você vai precisar dar para crescer. Porque ninguém tem sabedoria. Toda sabedoria vem do céu. Cada um, Deus dá uma sabedoria diferente. Um tem mais, outro tem menos, mas tudo aquilo ali é adequado para o projeto de vida que é para aquela pessoa viver. É necessário essa sabedoria. Então, pedir sabedoria a Deus é importante. Pedir a Deus proteção, pedir a Deus um sonho, uma ideia, um planejamento é importante, porque Deus dá ideias. Deus é um idealizador, como eu sempre falo. Deus cria ideias, e Ele injeta ideia no homem, e as ideias vêm através de um pensamento, vem um planejamento, e ali está formado um sonho, uma realização na vida de um ser humano, através do poder, da vontade e do querer de Deus. E quem serve a Deus tem. Lucas 2:52. Então Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos homens. Seja uma bênção na terra. Agrada a Deus, seja fiel a Deus, obediente a Deus, faça toda a vontade de Deus. Tudo que Deus pedir para você fazer, faça, porque o caminho de Deus é perfeito e Ele tem algo maravilhoso para colocar para você, algo de crescimento, muito mais além do que você pensa, do que você imagina, do que está na tua mente e teu coração, no seu desejo pessoal carnal, porque Deus coloca na mente e no coração nosso visões, desejos, vontade dele para nós fazer acontecer através do poder de nossas vidas para a honra e glória dele, porque quem faz acontecer é Deus, para nós se posicionar para fazer, para o nome de Deus ser glorificado através do poder de Deus em nossas vidas, porque tudo que a gente se constrói vem de acordo com o querer e da vontade de Deus, com as habilidades, aptidões, como sempre falo, os potenciais, que Ele introduz, que Ele injeta em nós. E através da sua vontade, Ele nos dá capacidade para construir. E quando Deus quer construir algo, Ele dá uma visão ao homem. Ele colocou a ideia, um pensamento, um desejo na mente, no coração, para aquilo ver ser construído. E o nome do seu Deus vai ser glorificado. O ser humano, o agente que vai levar essa semente, essa visão, vai abençoar a sua própria vida, a sua família e a terra, através da visão que Deus colocou e injetou nele para ser feita, para abençoar o homem, a sua família e o mundo. E o nome do seu Deus é glorificado. Então Deus dá sabedoria, Deus capacita, tudo vem de Deus. A palavra do seu Deus também diz aqui, eu leio Lucas 2:52, falando do nosso Jesus maravilhoso, Filho de Deus vivo. Também tem uma parte aqui, um verso bíblico lá no Antigo Testamento, né, que está lá em Gênesis 21:8. Gênesis 28 diz assim, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então, quando Deus te abençoar, Abraão foi um homem milionário na sua época, lá no Antigo Testamento.
Foi um homem que foi obediente a Deus, né? Quando ele errou, que ele levou Ló, o seu primo, o seu sobrinho, ele errou. Mas quando ele saiu de Ló, ele viu a terra. Deus abençoou Abraão assim que ele saiu de Ló. Deus mandou ele sair, mas ele levou Ló. Mas quando Ló saiu, Deus abençoou Ló grandemente. E quando Isaac nasceu, como diz aqui o verso, Gênesis 21:8, e cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Quando Isaac cresceu, Abraão, que Deus o abençoou, falou para Abraão, está vendo as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Ele banqueteou, ele abençoou a sua casa. Então, quando Isaac nasceu, Abraão, ele comemorou, como diz aqui o verso, Gênesis 21:8. E cresceu o menino e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete, um dia em que Isaac foi desmamado. Abraão foi milionário. Deus decidiu abençoar Abraão e a sua descendência. Isaac também foi milionário, bilionário. Não, a palavra do Senhor diz que Isaac, lá em Gênesis 26, onde ele cavava os poços, os inimigos viam e tampavam os poços. Mas ele saía para outro lugar e ele cavava os poços e dava águas vivas, né? A palavra do Senhor diz também lá em Gênesis 26, não lembro se é o capítulo 14 ou 10, fala uma palavra chamada Rehobote. Rehobote quer dizer crescimento, abreviamento, esticamento, crescimento. Deus fez com que Isaac tivesse Rehobote, quer crescer, quer desenvolver, quer grandeza na vida de Isaac, que era o filho de Abraão. Então Deus abençoou Abraão, foi um cara milionário, bilionário na sua época. Deus falou para Abraão, está vendo as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. E Deus cumpriu na vida de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Deus cumpriu na vida de Abraão. Sai da tua parentela que eu te mostrarei uma terra. Ele saiu, ele obedeceu a Deus. E quando ele foi para a terra, né? Ele teve um errozinho que levou lá, mas quando ele sai de lá, Deus mostra a terra a ele. E Deus abençoou Abraão poderosamente e toda a sua família. Então, quando você serve a Deus, Deus vai te abençoar no projeto de vida que Ele tem contigo. Qual é a área? Eu não sei, que área não é. Mas se você buscar um entendimento e entender o que é que Deus tem contigo na terra, quais são as habilidades, as capacidades que Deus colocou em você, e como na obra do Senhor também, né, quando Deus quer, Ele coloca dons no homem para a obra dele. Quando você entende isso, e seja lá qual é o posicionamento que você vai fazer na obra de Deus, qual é a área, faça aquilo que Deus quer, não faça o que Deus não pediu para que você não seja. Um dos segredos do crescimento é ser você, sempre você, se permanecendo você naquilo que você é. Quando você é você, na área do trabalho, na família, no crescimento, você vai crescer. Quando você é você na obra do Senhor, e você vai fazer na posição que você quer, porque a obra do Senhor, Deus é grande, é infinita, você vai crescer naquilo que Deus quer que você cresça. Então, ser obediente e sensível à voz do Espírito Santo, ao querer de Deus para a sua vida, vai lhe trazer crescimento, porque o caminho de Deus é poderoso, é grande e é perfeito. Não é o seu caminho, é o caminho de Deus que faz com que você prospere, com que você abençoe, com que você cresça de acordo com o querer e da vontade dele na tua vida. Você foi projetado para criar algo, para fazer algo e trabalhar em algo sobre alguma área da vida. Existem áreas específicas para cada ser humano nessa terra atuar. E quando você atende qual é a sua área, você tem sucesso, isso você se permite crescer e desenvolver, porque vai atender às suas capacidades. E se você traz uma compreensão que você pode criar algo em alguma área da vida, creia que você consegue. Creia que você vai conseguir e vai produzir algo independente do que os outros pensam ou imaginam sobre você e da avaliação dos outros. Você vai criar e vai crescer. Você vai se permitir a criar aquilo que você foi projetado para criar e para crescer e para desenvolver. E você não vai ser apenas um indivíduo que vai sentar e se permitir a ver e a consumir a criação dos outros, mas você vai consumir a sua própria criação e fazer com que o mundo consuma aquilo que você criou. Isso é poderoso, isso é maravilhoso para a vida, quando você tem a autoconsciência que você pode criar e pode desenvolver algo para atender às demandas da terra, às demandas do mundo.
Pessoas vivem consumindo a criação dos outros. Vivem aderindo e atendendo à criação dos outros, das demandas dos outros, das capacidades que os outros criaram, dos sonhos pessoais dos outros. Mas você pode também automaticamente, poderosamente, naquilo que Deus introduziu em você, trazer esse sentimento que as suas capacidades, se elas aprenderem a construir, você tem que construir e se permitir construir para as demandas e para o mundo que vai abençoar você, como sempre falo, a sua família, a todos que estão ao teu redor e ao mundo. E lá vai estar a tua assinatura. Quando olharem para a criação, vão lembrar de você, do teu nome, da tua assinatura. Mas lá no fundo, lá na essência, a honra e a glória de Deus sempre, porque lá no fundo, lá na essência, foi Deus que injetou dentro de você a capacidade para tal coisa ser criada. Então, se você entende que você pode criar algo, e você não vai ser apenas um mero consumidor das criações do mundo, das assinaturas naturais de cada ser humano de outra pessoa, e você pode realmente criar, construir uma estrutura e criar algo para atender às demandas do mundo, e a tua assinatura da tua pessoa está lá, vá e crie, dê o passo, se permita criar, se permita realizar esse sonho pessoal seu, porque o mundo espera por esse sonho que está dentro de você, esse sonho que precisa ser criado para abençoar você, sua família. A distância entre onde você está e onde você quer chegar, ela não é medida por quilômetros. Ela é medida, em primeiro lugar, através do querer e da vontade de Deus para cada vida, como para a sua vida. Deus faz toda a sua vontade na vida do ser humano. E se você orar a Deus, buscar a Deus e pedir a Deus para realizar tal sonho seu, pessoal, singular seu, se assim Deus permitir, esse sonho vai ser realizado de uma forma maravilhosa, poderosa, eficaz, muito mais além do que você pensa ou imagina, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida através do sonho que Deus permitiu que você realizasse, de acordo com o querer da sua soberania e da vontade dele para a tua vida. E em segundo lugar, a distância entre onde você está e o lugar que você quer chegar, ela vem através das decisões. A decisão ela é importante. A decisão de você tomar, de querer se posicionar para realizar o teu sonho pessoal, para buscar construir, para buscar criar formas e produzir um sonho pessoal seu, isso é poderoso, é maravilhoso, é importante, porque você vai se auto-permitir buscar, construir e algo a ser realizado. Como eu falei, em primeiro lugar, de acordo com o querer e da vontade de Deus, e segundo, através das suas ações humanas, que é você fazendo a sua parte. Então você não vai depender da validação de ninguém. Você vai se posicionar para buscar realizar esse sonho, seu particular, pessoal. E esse sonho, como eu falei aqui, vai lhe abençoar sua casa e sua família. E lá vai estar a tua imagem, a tua assinatura, através da criação que Deus colocou em você, das capacidades que você tem para algo ser criado. E quando alguém vê a tua criação, vai saber que você trabalhou e extraiu a capacidade que você tinha para algo ser criado. E se você trazer um testemunho que foi Deus que te abençoou, que Deus te orientou, que Deus te capacitou, que você tem que trazer testemunho de vida, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida através daquilo que você criou. Isso é poderoso, é importante para a vida. Você precisa entender aonde você vai destinar a sua energia, as suas capacidades, vai impregnar tudo que você sabe, tudo que você entende. Isso é importante através para o teu sonho, buscando para o teu sonho. E não impregnar a tua energia, trazer para a energia trazer para o sonho dos outros, aplicar para a realização dos outros, para a estrutura dos outros, que não vem atender às tuas necessidades, às tuas estruturas, às tuas realizações, que não vai estar lá a tua assinatura, não vai ser observado aqui que você construiu, mas que os outros construíram. O maior erro do ser humano, ele se contentar com menos do que ele é, se contentar com menos que ele busca ser, que ele precisa ser do que ele é. Busque sempre buscar aquilo que você é capaz de ser você mesmo. E não venha viver uma vida de incapacidades
enquanto você pode viver uma vida produtiva e não improdutiva. Ter uma mente produtiva é importante para a vida, porque a produção vai trazer crescimento e através do crescimento você abençoa vidas, não a si próprio, mas sua casa, sua família. Quando você traz a compreensão que você é capaz de mais, você pode ter uma vida de aumento, de crescimento, compreendendo que você é capaz de ser o que você é e não vivendo uma vida na incapacidade daquilo que você é. Não se permitindo deixar viver naquilo que é para você viver. Pessoas buscam não viver o que ela é, mas atendem através de uma programação que a sociedade, que o mundo manda ela ser o que ela não é, buscando ser o que não é e não se autorrealizando naquilo que ela deveria ser. Então, quando você busca ser o que você é e não se contém com aquilo que você não é, mas busca ser o que você realmente é, você está se permitindo a ter uma mente produtiva, a ser uma pessoa produtiva e trazer as suas capacidades para a vida, que vai lhe abençoar a sua casa, sua família, o mundo, e pode permitir com que você venha realizar o seu sonho pessoal através da sua estrutura de vida, do sonho que você quer trazer e realizar, e não viver uma vida construindo os sonhos pessoais dos outros, as estruturas dos outros, onde vai ter apenas a sua observação e não a sua assinatura naquilo que você construiu ou que você realizou. O problema das pessoas de buscarem algo maior e buscar algo melhor é no sentido de tentar acertar. Pessoas acham que ao buscar algo melhor, elas acertarão, ao invés de buscar algo maior, que evitarão em acertar. Então, pessoas que têm a capacidade de acertar em algo maior, buscam algo menor, porque acham que vão acertar. E quando, na verdade, as suas capacidades atentam para elas acertarem em algo maior. Então, pare de observar aonde você está e comece a observar aonde você poderia estar. Neemias, lá em Neemias 2, quando ele pediu para o rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém, quando falaram para Neemias que a cidade lá, os muros estavam danificados, Neemias chorou, está lá em Neemias 1, ele se entristeceu e ele pediu para o rei Artaxerxes viajar para Jerusalém. Dava 2.400 quilômetros de cavalo. E Neemias faz aquela viagem para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra oposição entre Sanbalate e Tobias. Mas ele vence Sanbalate e Tobias, ele prossegue para construir os muros. E quando ele consegue construir os muros, que Deus dá uma grande vitória a Neemias e ao povo de Jerusalém, lá no capítulo 8, Neemias comemora 8 dias de festa. Então Neemias não era um homem que se contentava com migalhas, mas com festa, porque todo ser humano tem que ter uma alma de gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus faz. Então, quando Deus lhe abençoar, se Deus permitir você construir os seus sonhos pessoais e você vier a construir, faça como Neemias. Honre a Deus, glorifique a Deus, diga que foi Deus que fez e venha glorificar o nome do Senhor. E venha comemorar, se permita comemorar, agradecendo, dando um testemunho de vida que Deus fez, que Deus abençoou, para que aquele sonho seu fosse realizado. Tanto o sonho pessoal de Deus para a sua vida, como o seu sonho pessoal que Deus permite ser realizado, você tem que honrar, glorificar a Deus, agradecer a Deus, tributar a Deus. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Se não fosse o Senhor, esse sonho não seria realizado, essa estrutura não seria feita. Eu não teria essa autorrealização, eu não iria abençoar a mim, minha família, o mundo, com aquilo que o Senhor permitiu a trazer vida e existência através de sonhos. Porque Deus é um Deus poderoso, Ele está aí para realizar sonhos, em primeiro lugar, de acordo com o querer e com a vontade dEle. Porque os sonhos de Deus, tudo que Deus tem é maior do que nós pensamos ou imaginamos. Porque o querer e a vontade de Deus é grande e poderosa e abençoa a vida de todo ser humano nessa terra. Não se contente com menos do que você poderia ser. Busque realizar. Busque colocar os seus sonhos para fora. Entenda que você tem a capacidade para criar algo. E que você vai trazer uma grande realização pessoal para a sua vida, para a sua família,
e você vai abençoar o mundo através da sua criação, da sua estrutura, das capacidades que Deus colocou em você. Se permita criar, se permita crescer, a desenvolver, se permita ser melhor do que você é hoje. O futuro lhe espera para você ser aquilo que você é, muito maior e muito melhor do que você é hoje, através, em primeiro lugar, do querer e da vontade de Deus para a sua vida. Busca a Deus, honra a Deus, faça a vontade de Deus, sirva a Deus, seja obediente a Deus, e Deus tem um grande caminho abençoado para a tua vida. E em segundo lugar, entenda que você foi feito e criado para ser melhor do que você é. Você pode sim, porque você é mais semelhança de Deus. Através do querer e da vontade de Deus, construir os seus sonhos e fazer uma grande estrutura para abençoar você, a sua vida, a sua família e atender às demandas da terra que aguarda pelo sonho pessoal seu, através do algo que você vai fazer, a construir e a crescer, para abençoar o mundo e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. A maior realização na vida de um indivíduo, do ser humano, é a salvação da sua alma. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, declarações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele revelou o Apocalipse a João, lá na ilha de Patmos, quando João tinha 90 anos de idade. Olha as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus, venha, deixa eu entrar na tua vida. Aí quando você abre tua vida para Jesus de Nazaré, ele entra, faz morada, e ele vai operar grandes milagres na tua vida. Ele vai realizar os sonhos, a missão que ele tem dele para a tua vida, que é muito maior do que você pensa, do que você imagina. E se você tem um sonho pessoal, e esse sonho pessoal é para te abençoar, e esse sonho pessoal está no querer e na vontade de Deus para a tua vida, Deus vai fazer por onde esse sonho ser realizado. E você vai regozijar e glorificar e agradecer a Deus, porque só Deus pode fazer. Jesus falou lá em João, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo de Nazaré, nenhum indivíduo nessa terra pode fazer nada, pode construir nada. Todo sucesso, toda vitória, toda bênção, toda prosperidade de vida, em todas as áreas de vida, todo milagre, tudo que vai trazer uma realização de vida pessoal e poderosa, só através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida, vai ter uma vida abençoada na terra. Vai ter lutas, mas ele vai estar todas as lutas presentes para livrar e abençoar aquele que o aceitou como Salvador da sua vida. Aceite o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, para você vir morar no céu de glórias e ter uma vida abençoada na terra, de realizações, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza, a maior realização que qualquer ser humano venha ter nessa terra, é Deus fazendo morada no ser humano, é a totalidade, é tudo na vida do ser humano, é o Espírito Santo de Deus morando e fazendo morada o próprio Deus na vida do ser humano. Isso é a maior realização, é a maior riqueza na vida do ser humano. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.